Fala conosco pelo teu grande amor. E aplica a tua palavra aos nossos corações pelo Espírito Santo. E, Senhor, ajuda-nos a viver, a praticar aquilo que o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Esta semana nós estudamos a epístola aos Gálatas na nossa escola teológica. Foi um estudo muito dinâmico. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas de Gálatas com você nos próximos domingos. Nós seguiremos o que foi aprendido na escola teológica, mas acrescentaremos algumas outras lições também. Também incorporaremos alguns insights de William Barclay, do seu livro The Letters to the Galatians and Ephesians, a carta aos Gálatas e Efésios. Diz assim, Gálatas 1 a 5, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos entender o que está acontecendo quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas. Toque na tela para mim, por favor, que vai aparecer a imagem completa. Oh, não. Está congelada. Ok, não quer sair aqui, mas nós vamos... Estou vendo aí este mapa? Está escrito ali, isso aqui é um mapa de uma parte do Império Romano. Tá? Ali você tem várias... Ops, mudei aqui sem querer. Ali você tem algumas províncias, Macedônia, Trácia e Acaia, que estão na Europa. E do lado de cá você tem Ásia, Bitínia e Pontos, Galácia, Capadócia e outros que estão na Ásia. Acontece que essa região, onde está escrito Ásia, Galácia, Capadócia, Bitínia, etc., ali era conhecido como Ásia Menor. Daí veio o nome do continente, Ásia. E hoje esta região da Galácia ficaria na Turquia. Okay? Naquele tempo era uma província do Império Romano e hoje é parte do país chamado Turquia. Tudo que está ali entre Ásia e mais ou menos a Capadócia, tudo aquilo é atual Turquia, país do Oriente Médio. O apóstolo Paulo viajou para aquela região e ele plantou igrejas desta região chamada Galácia, que é a região que está em verde. Tá? Tinha uma parte norte, tinha uma parte sul, ele plantou várias igrejas ali nas suas viagens missionárias. Acontece que anos mais tarde... Tira para mim, por favor. Obrigado. Anos mais tarde, depois que Paulo passou por ali, surgiu um grupo de cristãos judeus. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que apareceram naquela região ensinando algumas heresias. Eles foram chamados de judaizantes. Então Paulo escreveu com três propósitos em mente. Primeiro, para se opor à influência dos mestres judaizantes. O judaizante ensinava que para um cristão verdadeiramente ser justificado diante de Deus, ele precisava se conformar com a lei de Moisés, que está no Velho Testamento. A circuncisão, especialmente, era promovida como necessária para a salvação. Gentios, como você e eu, gentio é todo aquele que não é judeu. Gentios tinham que se tornar prosélitos judeus primeiro, para depois, então, poder se tornar cristãos. A doutrina dos judaizantes era uma mistura da graça de Jesus Cristo, que Paulo pregava, e obras através da observância, do guardar a lei de Moisés. Então Paulo escreveu para se opor à influência dos mestres judaizantes. Ele escreveu também para refutar
os ensinos, os erros doutrinários que eles ensinavam, como, por exemplo, que a obediência à lei misturada com a fé é necessária para a salvação. E também que o crente é aperfeiçoado guardando a lei. E ele escreveu também para restaurar os gálatas que tinham sido influenciados por estes erros doutrinários e que tinham caído da graça. Aqui estava ocorrendo uma mistura de fé e obras, espírito e carne. Paulo então escreve para combater estes erros. Para a gente entender melhor, deixa eu repetir o que os judaizantes faziam. Os judaizantes era uma seita de cristãos judeus, ou se você preferir, judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, judeus cristãos, que não querendo aceitar o ensino do apóstolo Paulo acerca da salvação, que a salvação é pela graça, por meio da fé, eles continuavam dizendo que os cristãos tinham que ir a Deus através do judaísmo. Ou seja, gentios, como eu e você, não judeus, tinham que primeiro, para ser cristãos, precisavam primeiro se tornar judeus e guardar a lei judaica. Daí que o que eles ensinaram veio a ser conhecido como legalismo. Existem outras formas de legalismo, mas aqui está a origem. Legalismo é o ensino de que nós somos salvos pelas obras, observando rituais e cerimônias e outros preceitos da lei. Hoje há alguns grupos que ensinam a mesma coisa, que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo, mas você também precisa guardar a lei de Moisés, você precisa guardar o sábado, ou você precisa fazer alguma outra coisa para você ser salvo. Também outra forma de ensino que surgiu ali, que é conhecido como galacianismo, especialmente, porque veio dessa região de Galácia, né? Onde viviam os gálatas, é o ensino, o galacianismo é o ensino de que nós somos salvos pela graça. Ou seja, aceitamos a Cristo pela fé e somos salvos pela graça. Mas depois disso, temos que guardar a lei. Ou seja, você tem que fazer uma série de coisas para você ser salvo. Isso não é um ensino bíblico, nós vamos ver isso. E algumas pessoas, então, estavam seguindo este ensino. Ok, recebi a Jesus Cristo, mas então eu sou homem, eu preciso me tornar um judeu, eu preciso me circuncidar, preciso observar a lei de Moisés. Eu sou mulher, não preciso me circuncidar, mas eu também tenho que observar a lei de Moisés. Então eu tenho que observar todos aqueles ritos do Velho Testamento, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer obras. E na lei, aproximadamente, 611 mandamentos, que ninguém jamais conseguiu guardar. O único que viveu sob a lei, que conseguiu guardá-la, foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós, para nos libertar de ter que guardar a lei. Mas esse pessoal não estava entendendo isso, e eles então estavam seguindo os ensinos desses mestres judaizantes. Mas surgiu um grupo que disse assim, olha, é muita lei, é muita coisa. Não, eu já aceitei a Jesus Cristo, eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. E eles constituíram uma outra heresia, que é o outro extremo, chamado antinomismo, ou seja, anti contra nomismo vem de nomos, que quer dizer lei. Então também não tem lei, eu posso fazer o que eu quero. Não é? É o ensino que diz assim, já que somos salvos pela graça, não importa como nós vivemos ou nos comportamos, posso fazer o que eu quiser, que já estou salvo mesmo. E Paulo então também combate este ensino, que também é uma heresia. Bem, vamos ao texto bíblico. Os judaizantes estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo. Eles baseavam a sua crítica no seguinte fato. Paulo não tinha sido um dos 12 apóstolos originais. Portanto, ele não poderia ser descrito como apóstolo. Paulo também não tinha recebido uma designação oficial dos líderes da igreja como apóstolo. Portanto, eles criticavam a Paulo e não aceitavam o seu apostolado. A resposta de Paulo é que ele devia o seu apostolado não a nenhum homem, mas a um dia na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus Cristo face a face. Ele diz aí no primeiros versículos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não segundo os homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele diz o seguinte, que ele recebeu o seu ofício de apóstolo diretamente de Deus, através deste encontro com Jesus Cristo.
Paulo tinha certeza de que Deus tinha falado com ele. Há uma história de um menino que decidiu ser pastor. Um menino quer ser pastor. Perguntaram a ele: por que você quer ser pastor? Quando é que você chegou a essa decisão de ser pastor? E ele diz que foi depois de ouvir um sermão na capela da sua escola. Então lhe perguntaram o nome do pregador que tinha causado este efeito nele. E ele respondeu: eu não sei o nome do pregador, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo. O teste do verdadeiro cristão não é se ele passou por alguma cerimônia, como o batismo, ou a ceia do Senhor, ou se ele fez votos, fez promessas, se ele assinou, no nosso caso aqui, os pactos de membresia da igreja. Este não é o verdadeiro teste do cristão. Porque ninguém pode transformar alguém em um ministro ou servo de Cristo. Só Deus pode fazer isso. O verdadeiro teste do cristão é: você viu Cristo face a face. Em outras palavras, você já teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo? É isto que define o cristão. É se você teve um encontro com Deus. Se você realmente foi tocado por Deus, transformado por Deus, se você entende quem Jesus Cristo é e o que Ele fez em sua vida. Se alguém lhe perguntar na rua: você conhece Jesus Cristo face a face? Ou seja, você conhece Jesus Cristo pessoalmente? O que você diria? Esse é o teste do verdadeiro cristão. Não é se ele está na igreja, se ele frequenta a igreja, se ele participa dos movimentos, mas se ele teve um encontro face a face com Jesus Cristo. A verdadeira razão porque Paulo era capaz de lutar e sofrer pelo Evangelho é porque ele estava certo de que a sua tarefa tinha sido dada a ele por Deus. E não é somente homens que, como Paulo, que têm uma tarefa de Deus. Paulo considerava todo esforço exigido dele como uma tarefa dada por Deus. Mas todos nós recebemos tarefas de Deus. A todo homem e a toda mulher, Deus dá a sua tarefa. Pode ser que alguns de nós vão ficar conhecidos como o apóstolo Paulo no futuro. Pode ser que alguns de nós, a história vai registrar o que nós fizemos. Mas pode ser que o que Deus nos deu para fazer, ninguém jamais vai ficar sabendo. Mas em ambos os casos, é uma tarefa para Deus. A tarefa que Deus deu a Paulo foi de evangelizar o mundo. Por isso ele viajou pelo Império Romano, espalhando o Evangelho. Mas para a maioria de nós, a tarefa que Deus nos dá é simplesmente levar a nossa família e algumas outras poucas pessoas a conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para a maioria de nós, a tarefa é simplesmente esta: levar nossos filhos a conhecer a Cristo. E também prover para a nossa família. Aos olhos de Deus não há tarefa mais importante. Aos olhos de Deus o que importa é a fidelidade com que nós realizamos a tarefa que Deus nos deu. Alguns de vocês estão aqui nesta noite e talvez a sua tarefa você simplesmente foi chamado para ser marido e pai. Ou você foi chamada para ser esposa e mãe. Eu sei que algumas mulheres aqui nesta igreja que são mãe e pai também. Talvez esta seja a sua tarefa. Como você está cumprindo a sua tarefa? Como você está cumprindo o que Deus lhe deu para fazer? O importante é que você seja fiel à sua chamada. O importante é que você seja fiel àquilo que Deus lhe vocacionou para ser.
E se você não sabe qual é a sua tarefa, pergunte a Deus. Peça a Ele para lhe mostrar qual é a minha tarefa. Qual é a tarefa que o Senhor tem para mim? Como homem, como mulher, como marido, como pai. Esta é a sua tarefa que Deus lhe deu. E a cada um de nós Ele dá uma tarefa. E aos olhos dele, como eu disse, toda tarefa é importante. Agora, uma vez que você sabe qual é a sua tarefa, também procure perguntar a Ele qual é o seu ministério. Como é que Ele quer que você o sirva? Se é só da área da família e com os amigos, e também como você pode servi-lo na igreja, no reino de Deus. Identifique seus dons e talentos e descubra o ministério onde você possa usá-los para a glória de Deus. Billy Graham é um dos mais conhecidos evangelistas, talvez o mais conhecido. Ele foi o grande evangelista do século XX, hoje ele está com quase 100 anos, 98, se não me falha a memória. E ele continua pregando o evangelho. Ele já não tem mais mobilidade, como antes, mas ele continua pregando o evangelho. Várias das suas cruzadas foram gravadas na televisão, ainda passam na TV. E também tem DVDs, e livros, e CDs, e ele tem influenciado muitas pessoas. Ele tem um dom tremendo, seu dom é dom de evangelismo. E ele é uma dessas pessoas que, como o apóstolo Paulo, Deus escolheu para que se tornasse conhecido no mundo inteiro. Ele já levou 2,5 milhões de pessoas a receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é o homem que mais pregou para mais multidões em toda a história, através da televisão, da internet. Ele já atingiu dezenas ou talvez centenas de milhões em todo o mundo. Mas o seu dom é o dom de evangelista. Mas ele prega para as multidões. Eu tenho um amigo que esteve aqui 2 domingos atrás, eu o apresentei, chamado Álvaro Faria. O dom dele é igual ao do Billy Graham. Ele também é um evangelista. Mas o seu ministério é diferente. Enquanto o Billy Graham prega para as multidões, Álvaro prega para as multidinhas. Talvez você foi chamado também para influenciar as multidões, mas quem sabe você foi influenciado para influenciar apenas as multidinhas. Não importa, para Deus o valor é o mesmo. O importante é que você cumpra o seu ministério com fidelidade, que você reconheça que você o recebeu de Deus e que você o usa fielmente para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu recebi o ministério de Jesus Cristo. Não foi o homem que me deu. E eu agora faço tudo pelo Evangelho, por causa do chamado de Jesus Cristo. Eu me lembro, a Cristina me lembrou essa semana, que eu também queria ser o Billy Graham do Brasil, né? Quando eu me converti, eu queria ser o Billy Graham, mas aí eles inventaram um apelido para mim, o Billy Grito. Então eu queria ser o Billy Grito, mas esse não foi o meu chamado, Deus me deu outro chamado, né? Ele me dirigiu por caminhos diferentes. Mas o importante não é o chamado em si, mas o que eu faço com o chamado que Deus me deu. Como estou desempenhando o ministério a que Deus me chamou. Agora é interessante que Paulo continua falando aí, e ele fala assim para os Gálatas: olha, eu não sou apóstolo da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E eu e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Olha que coisa interessante. Paulo reconhece que ninguém pode fazer o ministério sozinho. Eu vou pedir que você não use o seu celular agora, ok? Paulo, ele reconhece que ele não pode trabalhar sozinho. No reino de Deus é assim, a gente trabalha em cooperação, em colaboração. E nós precisamos uns dos outros. Por isso é que a igreja é o corpo. No corpo há diferentes membros. No corpo de Cristo também, diferentes membros, somos diferentes, não é? Mas todos os membros do corpo são igualmente importantes. E Paulo ele diz: olha, eu tenho meus companheiros que também estão escrevendo esta carta, estão dirigindo a vocês, eles estão no mesmo espírito que eu. Gente, como é importante a gente reconhecer isso. Muitas vezes nós achamos que somos o bambambam, né? Os tais. Na verdade, nós todos dependemos uns dos outros. E Deus quer que na igreja nós trabalhemos assim, em unidade, em harmonia, reconhecendo nossa dependência uns dos outros, reconhecendo também que temos diferentes ministérios. Às vezes uma pessoa vê o pastor César tocando ali, ou o Bélio, e fala: como eu queria ser igual ao pastor César.
Se você não tiver o talento e o chamado, a tarefa de Deus, que Deus deu ao pastor, você nunca vai cantar lá na frente. Porque não é o seu talento. Eu, por exemplo, nunca vou poder cantar ali. Um dia eu vou cantar, mas vocês vão todos sair correndo. Porque não é o meu talento, não é o meu chamado. Às vezes alguém fala, mas eu gostaria de pregar lá na frente. Se é o seu chamado, Deus vai confirmar e vai levar você a isso, desde que você seja fiel a Ele. Mas se não é, faça bem o que Deus chamou você para fazer. O que importa para Deus é isso. E que nós reconheçamos que há diversidade de dons e ministérios da igreja e que cada um atuando nos seus dons, nos seus ministérios, as coisas fluem e Deus é glorificado. Alguém mencionou que ontem tivemos um chá maravilhoso de mulheres. Era chá de mulheres, mas havia alguns homens aqui também, né? Os homens que estavam no louvor, o pastor que veio para ver se a comida estava boa. Não, me pediram para eu fotografar e filmar. E alguns de nós estávamos aqui. E eu vi que as coisas foram maravilhosas. Por quê? Porque cada uma daquelas mulheres que organizaram, reconheceu o seu lugar, a sua tarefa, o seu ministério. E todas trabalharam harmoniosamente para que aquele chá pudesse ser tão bem sucedido e tão abençoador. Foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Só uma pessoa falou publicamente, ou duas. Porém, todas foram igualmente importantes para a realização do chá. E o resultado é que Deus foi glorificado. Então Paulo diz assim, olha, eu e meus companheiros saudamos a vocês, porque ele reconhece a necessidade dos seus companheiros. E Paulo era um homem que sempre trabalhava em equipe. Às vezes era Trófimo, às vezes era Timóteo, às vezes era Silas. Outras vezes eram outras pessoas que andavam com ele, mas ele sempre levava alguém consigo. Porque a própria Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque há mais força quando há dois, quando trabalham juntos. E depois Paulo continua dizendo aqui, ele diz o seguinte, olha, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, Paulo aqui, bem no começo da carta, ele resume os seus desejos por seus amigos da Galácia em duas palavras poderosas. Ele lhes deseja graça. O que é graça? Há duas ideias principais nesta palavra. A primeira é que a palavra grega charis, que é traduzida como graça, normalmente significa graça no sentido teológico. Porém, ela sempre significa beleza e encanto. Ou seja, se a minha vida está cheia da graça de Deus, deve haver beleza na minha vida. Deve haver encanto na minha vida. Será que você é uma pessoa charmosa? Essa é a ideia do encanto, né? Será que você é uma pessoa que atrai outros? Se há graça na minha vida deve ser uma vida amável. Se há graça na minha vida deve ser uma vida bonita. Uma vida bela. Porque, na verdade, a Bíblia diz que eu exalo o perfume de Cristo. Então, Cristo deve transparecer na minha vida. A segunda ideia é a que eu falei, a ideia teológica. A palavra significa também favor imerecido. Graça é um dom que ninguém merece. E que nunca poderia merecer. Que nos é dado no amor generoso de Deus. Por isso é que Paulo diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deixa eu explicar para você, você jamais será salvo pelas suas obras. Você jamais será salvo por tentar ser uma boa pessoa. Você jamais será salvo por ajudar os necessitados. Você jamais será salvo por ser uma pessoa bondosa. Isso tudo nós devemos ser. E a Bíblia nos recomenda que sejamos. Porém, a salvação, diz a Bíblia, não vem pelas boas obras. Ela vem pela graça de Deus. Ela vem pelo favor imerecido de Deus. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas Deus, no seu amor generoso, Ele estende a sua graça, o seu favor para mim. E Ele diz, se você crê que meu filho Jesus morreu por você na cruz lá no Calvário, pelos seus pecados, e o aceitar como seu Senhor, como seu Salvador, você será salvo. A Bíblia diz, Paulo também em outro lugar, ele diz, se com a sua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração
você crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isto é graça. É um favor imerecido. A única maneira de você ser salvo é através de Jesus Cristo. Não há esforço que você possa fazer para ser salvo. Não há energia que você possa despender para ser salvo. Porque a questão é que, como diz Deus, o problema não é que Ele não esteja querendo nos ouvir, nem que a sua mão esteja recolhida para nos salvar. Porém, os nossos pecados nos separam de Deus. É como se houvesse um abismo entre nós e Deus, nos separando. Então é preciso que haja uma ponte. Hoje eu estava andando aí pelas montanhas e cheguei numa ponte muito bonitinha, uma ponte antiga, e andei ali, até gravei um pequeno vídeo falando disso. Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine, Deus de um lado, você do outro, e entre vocês dois, há um abismo que você não consegue transpor com as suas boas obras, nem com o seu esforço, nem com a sua generosidade, nem com o seu bom coração, porque você é um pecador. Deus diz, os seus pecados os separam de mim. Então é preciso que haja uma ponte, para você atravessar e chegar até Deus. Então Jesus veio ao mundo para isso. Jesus veio ao mundo e Ele morre na cruz, e a cruz é como se fosse a ponte, que agora eu posso atravessar seguramente para chegar a Deus. A única maneira pela qual você pode ser salvo é se você reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não há outra maneira. Quando Paulo ora por graça para os seus amigos, é como se ele estivesse dizendo que a beleza do amor imerecido de Deus esteja sobre vocês, para que a sua vida também seja amável, para que a sua vida também seja bonita, para que a sua vida também seja bela. Em segundo lugar, Paulo deseja a eles paz. Paulo estava escrevendo em grego, e ele usou a palavra eirene, de onde vem o nome Irene em português, Irene em inglês. Mas como judeu, a palavra que devia estar na sua mente é a palavra shalom, que é a palavra hebraica para paz. Porém, para nós, muitas vezes, paz significa apenas a ausência de problema. Ai, aquele problema foi resolvido, agora estou em paz. Finalmente, aquela situação está solucionada, agora estou em paz. É assim que a gente pensa em paz? É quando não há problema, é quando há ausência de problema. Então a gente diz, agora estou em paz. Porém, shalom significa muito mais do que a mera ausência de problema. Shalom, a paz de Deus, significa tudo que é para o seu bem mais elevado. Significa tudo que torna a sua mente pura. Significa tudo que torna a sua vontade resoluta. E tudo que torna o seu coração alegre. Então, shalom é algo que diz respeito ao meu bem-estar físico, ao meu bem-estar mental, ao meu bem-estar emocional e ao meu bem-estar espiritual. Esta é a paz de Deus. Você já desfruta desta paz? Você desfruta desta paz? É nesse sentido do amor e cuidado de Deus que a paz de Deus prevalece em nossos corações. De modo que, se até o meu corpo for torturado, o meu coração permanece sereno. É o caso dos mártires cristãos. Aqueles que estão levados à morte pela sua fé em Cristo, permanecem em paz. Seu coração está em paz, porque a paz não depende da circunstância. A paz não depende da ausência de problema. Esta é a paz que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz de Jesus. É a paz que excede todo o entendimento. Agora, a paz é um produto da graça. Quando você deixa a mensagem da graça e tenta pregar obras como um complemento para a salvação, a primeira coisa que você perde é a paz. A graça redime do pecado. E a paz
acalma a consciência. Se você não tem paz, é porque você não tem a graça. E falta a graça de Deus. Você precisa receber a graça de Deus para poder receber a paz. Meu apelo para você nesta noite é que você abra o seu coração, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, que você experimente a graça de Deus e então você terá também a paz de Deus no seu coração. Finalmente, no texto que nós estamos lendo, Paulo resume em uma sentença de infinito significado o coração e a obra de Jesus Cristo. No final do versículo 5, Paulo diz assim: versículo 4. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Quero dizer duas coisas aqui para encerrar. Primeiro é que o amor de Cristo é um amor que se deu e sofreu. O verdadeiro amor é o amor que se dá. Quando você fala em amor e você só quer receber, isso não é amor. Isso é possessão. Isso é desejo de possuir. O verdadeiro amor, ele se dá e ele sofre. Jesus Cristo aqui diz assim, ele se entregou a si mesmo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo, ele se deu a si mesmo. Quando você se dá a si mesmo, você dá tudo. Veja, por exemplo, o café da manhã americano, não é? O que tem no café da manhã americano normalmente? Presunto e ovos. A galinha deu alguma coisa, deu ovos, mas ela se deu? Não, ela continua lá, no galinheiro. Agora, o porco, ele se deu a si mesmo. Certo? Essa é a diferença entre dar e dar-se a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus se deu a si mesmo. Certo? Ele não poderia dar mais nada. Porque quando você se dá a si mesmo, você deu tudo. Você deu quem você é. Você deu o que você tem. Você deu o seu tempo. Você deu o seu talento. Você deu tudo. Jesus Cristo se deu a si mesmo. Ele não poderia dar mais nada, porque ele deu tudo por você e por mim. E segunda coisa, o amor de Cristo é um amor que conquistou e realizou. Nesta vida, a tragédia do amor é que ele é frequentemente frustrado. Quantas vezes você quis amar alguém e você foi frustrado? Quantas vezes você deu seu amor e você foi frustrada? Esta é a tragédia do amor nesta vida. Mas o amor de Cristo, ele é apoiado por um poder infinito, que nada pode frustrar, e que pode libertar o objeto do seu amor da servidão do pecado. Que maravilhoso é isto. Preste atenção. Aqui diz que ele se deu a si mesmo para nos livrar deste mundo mau. Ele se deu a si mesmo para nos livrar, para nos libertar, para nos resgatar. Que coisa maravilhosa. Jesus pode nos libertar. Você está precisando de libertação? Jesus pode te libertar. E ele quer nos libertar. Para isso ele se deu. Porque ele quer nos libertar, ele não quer que você viva sob escravidão. Ele não quer que você viva sob jugo. Seja jugo espiritual ou jugo de homens. E ele vai nos libertar. E ele vai fazer isto de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus é que nós sejamos libertos. A vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão com Ele e em liberdade. Esta noite eu te pergunto, você está salvo? Você está liberto?
Os gálatas estavam salvos, mas não estavam ainda libertos. Por isso é que Paulo prega esta mensagem. Você está liberto. Inclina a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós cantamos uma música muito linda hoje. E eu gostaria de pedir se a gente pudesse repetir essa música que fala, que pede para Deus nos levar além. Não é? Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas nesta noite eu quero que você, de olhos fechados, você pense consigo mesmo. Eu estou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se você responder não, ou se você está em dúvida, eu convido você a entregar a sua vida hoje a Jesus Cristo. Recebê-lo como seu Salvador. Agora, você talvez tenha dito sim, mas a minha segunda pergunta é, você está livre? Você ainda está tentando se justificar diante de Deus pelas obras, por aquilo que você faz? Ou você já tem esta liberdade para a qual Cristo nos libertou? Você já está tentando construir a sua própria vida cristã? Você está dependendo única e exclusivamente da graça de Deus. Com seus olhos fechados, se você quer nesta noite receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se você quer pedir a Deus que te liberte, você está precisando de libertação. Onde você está sentado? Levante a sua mão. Diga eu quero. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar suas mãos. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há várias pessoas levantando a sua mão. Eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas nós vamos fazer uma oração. E depois nós vamos transformar esta canção também na nossa oração, pedindo a Deus que nos leve além. Se você está recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor pela primeira vez, você ora comigo, pedindo a Ele para entrar no seu coração e ser o seu Senhor e seu Salvador. E se você precisa de libertação também, você vai orar comigo nesta noite e pedir: Deus, me liberta. Eu quero viver uma vida livre, eu quero viver esta vida livre que Jesus veio nos trazer. Eu não quero ser legalista, eu não quero estar preso nesses ensinos, eu não quero tentar me justificar ou obter o teu favor por aquilo que eu faço, mas eu reconheço que é só pela tua graça e por meio da fé em Jesus, e que Jesus morreu para me libertar. Faça esta oração, diga: Senhor Jesus, vamos todos orar. Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra, entra na minha vida agora, perdoa-me os meus pecados, ser o Senhor da minha vida, me recebe, Senhor, aos teus pés, eu me rendo a ti, Senhor. Perdoa-me o meu passado, tentando me salvar pelas obras, tentando me salvar pelo meu próprio esforço. Me perdoa, Jesus. Hoje eu reconheço que só tua morte na cruz é que é capaz de me salvar. Por isso, Senhor, eu te convido a entrar na minha vida. Seu Senhor, seu Salvador da minha vida. Também, Senhor, eu tenho tentado viver de forma legalista. Estou preso, Senhor, pelas obras. Estou sob jugo espiritual. Estou sob jugo dos homens. Mas eu quero ser liberto nesta noite. Tua palavra diz, Senhor Jesus, que tu te entregaste para nos libertar do jugo, para nos livrar. Eu preciso de livramento, eu preciso de libertação. Liberta-me nesta noite pelo teu poder. Ajuda-me a viver uma nova vida contigo, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Vamos agora juntos entoar esta canção. Se você pudesse colocar em pé.